Olá, galerinha do IOL! Tudo bem com vocês, alunos do quarto ano? Que saudades! Eu, professora Patrícia, estou aqui de volta para a nossa videoaula de História. Tendo em vista que nós não temos outra forma, né? Nós precisamos dar continuação às nossas aulas. A gente não pode parar. Enquanto esse coronavírus chato tá lá fora, a gente continua daqui fazendo nossas aulas. Pode ser? Então, beleza. Traz pra gente lá seu livro de história, lápis, borracha, o seu marca-texto, que a gente vai precisar dele. Cadê o meu? Ah, o meu tá aqui. Vamos usar o nosso marca-texto pra gente poder marcar aí alguns pontos importantes. Tá ok? Dá pausa no seu vídeo, corre lá na sua mochila e traz pra gente. Vamos nessa? Então, antes da gente começar, eu gostaria de falar com você uma outra coisinha muito importante. O que acontece? Amanhã, terça-feira, é feriado. Na verdade, turminha, isso era um assunto que nós trataríamos lá dentro da escola, porque muitas vezes nós acompanhamos feriados que é dia que a gente não tem aula, não é? Mas nesses dias, como nós estamos confinados, nós também não podemos deixar de falar de datas importantes. E amanhã, no dia 21 de abril, é uma data importante para o nosso país. Vou contar a história para vocês do porquê disso. Amanhã, dia 21 de abril, é comemorado em todo o país o dia de Tiradentes. Já ouviu falar? Conhece? Então, Tiradentes, quem foi Tiradentes? Tiradentes, ele era militar, ele nasceu em novembro, no dia 12 de novembro. Então, não foi no dia 21 de abril, professora? Não foi no dia 21 de abril que ele nasceu. Ele nasceu no dia 12 de novembro, ele era militar, depois ele também virou ambulante. Ambulante, aqueles vendedores que não tem lugar fixo, né? Que vendem nas ruas, que naquela época eram conhecidos como mascates. E ele também se tornou minerador. Professora, mas Tiradentes, por que ele tirava o dente? Ah! Posso te contar uma coisa? Sim! O que acontece? Tiradentes, ele ficou órfão, ou seja, ele perdeu o papai e a mamãe quando ele tinha 9 anos de idade. E ele foi morar com o padrinho dele. E esse padrinho dele era dentista. E ele acabou aprendendo a profissão desse padrinho. Então, ele também trabalhou como dentista. Daí o nome Tiradentes, porque ele ficou conhecido ali na região como aquele que ia lá tirar o dente. Ok? Então, tá correto. Esse pensamento, às vezes as pessoas brincam, né? Por que tirar dentes? Porque ele tirava o dente. Olha só. Nada. Era assim. Tiradentes, ele exercia também essa profissão de dentista. Tá ok? Mas o nome dele não era esse. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Tá? Então, quando alguém perguntar, você conhece Tiradentes? Joaquim José da Silva Xavier. Ó, que chique, tá na frente, hein? Muito bem, quarto ano. O que aconteceu? O que foi a diferença que Tiradentes ele fez pro nosso país? Quando os portugueses eles vieram, descobriram o Brasil, tomaram posse do país, papapá. Durante muito tempo, tudo que o Brasil fazia era sob as ordens de Portugal. Portugal mandava, o Brasil obedecia. Portugal falava, o Brasil tinha que fazer. Só que o que acontece? Tiradentes juntou ali um grupinho, uma turminha, uma galerinha dele ali, conhecido como os Inconfidentes Mineiros, e eles batiam o pé. Não concordo. Por que a gente tem que fazer assim? Assim é muito melhor, assim vai ser muito melhor para nossa região, dessa forma vai funcionar muito melhor, então nós vamos fazer dessa forma. Então, eles ficaram conhecidos como os rebeldes, porque eles decidiram fazer dessa forma, mas o nome que eles recebiam era o de os Inconfidentes. E como eles eram de Minas, que é essa região, eles ficaram conhecidos como os Inconfidentes Mineiros, entendeu? Era este grupinho que não estavam de acordo com os nomes de Portugal. Os Inconfidentes Mineiros, que eram também os rebeldes ali daquela ocasião. Só que, o que acontecia? Nesse grupinho, eles tinham um líder. Quem era o líder? Exatamente, Tiradentes. Tiradentes que era o líder. Tanto que eles criaram a bandeira do estado de Minas Gerais. Conhece aquela bandeira que tem o triângulozinho? Triângulozinho vermelho? Isso. Lá naquela bandeira tem escrito liberdade ainda que tardia. Ou seja, liberdade ainda que tarde, porque a gente não aguenta mais viver sobre as ordens de Portugal. E eles acreditavam fielmente nisso. Tá ok? Então, eles fizeram essa bandeira com esse escrito. E Tiradentes, que era o líder ali, né? Eu ajudava nessa organização. Só que o que aconteceu? Chegou a informação lá
pro rei de Portugal. Aqui, ó, tem um grupinho lá dos inconfidentes mineiros que não estão dispostos a fazer igual a gente combinou, não. E eles falaram que vão fazer do jeito deles. O que o rei de Portugal fez? Ah, é? Que bonito. Não vai mesmo, porque nós que vamos tomar conta de lá. Aí o que eles fizeram? De uma determinada forma, Tiradentes ele foi castigado, ele foi enforcado em uma praça pública, né? E que sirva de lição para todo mundo, para ninguém fazer igual, não adiantou nada, porque hoje, né, Minas é independente, o Brasil mais ainda, e quem manda em quem? Quase que Brasil que manda em Portugal, né? Então não resolveu. Mas Tiradentes ele foi enforcado. E o dia que ele foi enforcado, que foi essa forma de castigo para poder mostrar para os outros, foi no dia 21 de abril do ano de 1972. Não, 1772. Então, olha só, 1792. Então, olha só, eles acabaram ali querendo proibir eles de fazer o que eles quisessem, mas não funcionou, tá ok? Então, Tiradentes ele foi enforcado nesse dia e este dia serviu para que fosse como lição para eles, tá? Para eles não agirem por independência mais, o que não surtiu efeito, tá ok? 1792, desculpa. Então, olha só, foi assim que serviu. Mas Tiradentes, ele morreu como um herói. Ele é considerado um herói porque ele lutou pela liberdade do nosso país. Ele foi um dos que lutou por essa liberdade. Então, ele morreu ali como um herói. Ele foi considerado ali um herói nacional. Por isso que o dia 21 de abril, ele é um dia para ser lembrado de Tiradentes, tá ok? Que foi esse herói aí da nação, que as pessoas consideram como um herói da nação, porque lutou por essa liberdade do nosso país. Beleza? Vou deixar uma atividade em cima disso pra você, pode? Tô achando esse grupo do WhatsApp tão parado. Vamos fazer o seguinte? Cada um de vocês vai fazer em uma folha. Pegue uma folha, pode ser uma folha em branco, como vocês preferirem. E vocês vão fazer ali pra mim uma representação do desenho da bandeira do nosso estado. Do estado de Minas Gerais. E aí embaixo, você vai escrever, você vai pesquisar aí, vou usar suas fontes de pesquisa. E aí embaixo você vai escrever pra mim o porquê que tem esses três lados da nossa bandeira, essa cor, por que ela foi usada dessa forma. Mas você pode resumir ali em uma frase só. O que você entendeu ali do porquê que a nossa bandeira tem este formato. Pode ser? E lá no seu caderno de história, você vai escrever aula do dia 20 de abril, aula de história, videoaula falando sobre o mês de abril, as coisas de abril. E você vai escrever ali para mim algumas outras datas que são comemoradas também no mês de abril, tá ok? Durante todo esse mês de abril. Na folha, a bandeira, o porquê que a bandeira é assim. No caderno, você vai colocar ali outras datas do mês de abril, as datas que são comemoradas. Pode fazer suas pesquisas aí, vamos botar a cabecinha aí, ó, pra agilizar. Sei que você consegue, ok? Bora passar pro nosso livro então? Então vamos lá. Lá no nosso livro, lá na página 200, tá ok? Eu sei que tem correção aí, outras correções para poder fazer, mas não se preocupe, tá tudo sob controle, porque nós faremos essas correções em um outro momento e vamos fazê-las juntinhas, tá bom? Lá na página 200, falando um pouco sobre as grandes navegações. Achou aí? Então, lá em cima, olha, as grandes navegações. O período entre os séculos XV e XVI ficou conhecido como Grandes Navegações. A expressão se refere às expedições marítimas realizadas, principalmente por Portugal e Espanha. Lembra que nós acabamos de falar lá? Tudo vinha de lá, né? Da Europa. Que resultaram na chegada dos europeus ao continente onde nós vivemos hoje, que chama-se América. Chegou ao continente americano. Foi uma época de grande impulso para o comércio da Europa, com a Ásia e a África. Esse período foi marcado pelo encontro de vários povos e culturas. Lembram-se lá no terceiro ano, quando vocês haviam estudado sobre esses povos que haviam chegado ao país e eles trouxeram ali alguns povos africanos, alguns povos asiáticos? Muitos desses povos africanos eles ficaram servindo até mesmo como escravos, eles tinham que trabalhar ali, né? E foi aí onde começou, onde eles tiveram ali encontro então com os indígenas, os povos que já habitavam por aqui, e começou a nascer aquela
diversificação, aquele monte de raça de pessoas diferentes, né? Onde houve ali então essa mistura de povos. Aí começou a misturar a cultura, começou a misturar os povos, e com isso foi nascendo um povo diferente, que é o que nós chamamos hoje de o povo brasileiro, ok? Pero Vaz de Caminha, um escrivão que participou da frota que desembarcou naquela época no território que viria a ser o Brasil, escreveu ao rei de Portugal em 1º de maio de 1500. Então ele estava acompanhando ali aquela expedição e ele escrevia porque ele precisava mandar um relato lá para Portugal para contar como estavam as coisas. Tá ok? Olha o que ele escreveu, tá escrito aí, olha. Ali avistamos homens que andavam pela praia, traziam arcos nas mãos e suas setas. Deve ser as flechas, né? Que tinha aquela pontinha assim, que era que eles usavam no arco, tá ok? Não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, porque eles tinham a sua própria língua, né? Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave comprida, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. Lembra do cocá lá dos índios? Eles mandaram lá, os portugueses chegaram e mandaram lá para eles, para ver qual que seria a reação lá, aquelas capas, as coisas que eles usavam. Eles pegaram e mandaram de volta, foi o cocá que eles tinham lá na cabeça. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer um aljofar, as quais peças, creio que o capitão manda a vossa alteza. Então, esse foi o bilhete, a carta ali que Pero Vaz de Caminha encaminhou ao rei de Portugal, contando o que ele havia encontrado, como que aquele povo ali vivia, o que aquele povo ali fazia, tá ok? E falando ali a respeito do que era o primeiro impacto que eles tiveram quando eles descobriram essas novas terras, beleza? Então aí, olha, nós temos um glossário onde ele vai explicar barrete, carapuça, escrivão e sombreiro, tá ok? O barrete é um pequeno chapéu quadrado, utilizado principalmente por padres, aquele chapéuzinho pequenininho. A carapuça é um gorro em formato de cone, no formato daquele chapéuzinho de aniversário. O escrivão era a pessoa responsável por encaminhar cartas e fazer registro, não eram todos que faziam. Olha que privilégio que nós temos hoje, você escreve? Eu também. Olha só, esse escrivão aqui era a pessoa que acompanhava as expedições e fazia a descrição do que era que eles haviam encontrado por ali pelo caminho, beleza? E o sombreiro, que é o chapéu com abas largas, que é aquele que os portugueses usam, né? Muitos usam hoje, faz parte da cultura deles, beleza? Então, nós temos aí umas atividades, que eu vou deixar essas atividades para que você possa realizá-las, as atividades da página 200 e da página 201, tá ok? Aí eu vou deixar aí para você poder fazer essas atividades aí, e eu volto na próxima aula para a gente poder fazer as correções. Então, não se esqueça, você tem as atividades sobre Tiradentes, na folha branca separada, a bandeira, escrito do porquê, que é a bandeira, e pode postar aí no grupo do WhatsApp pra gente, beleza? E lá no seu caderno de aula, você vai escrever para mim as datas de abril que você conseguiu encontrar. E eu volto na próxima aula pra gente poder recolocar essas datas aí, ver se está faltando alguma e a gente poder colocar, beleza? E essas atividades da página 200 e da página 201, ok? Conto com você, continue a se cuidar. Um grande beijo pra você. Beijo, beijo. Fui!